Na aula de hoje está previsto e vamos fazer, de acordo com o plano de aula, falar sobre EPI e EPC, tá? E normas regulamentadoras número 10 e 6. Vocês estão numa parte das matérias, assim, do curso de radiologia, e são as matérias bases, tá? A gente vai falar muito de segurança, de normas, tá? De leis. Professora, eu não tô vendo o slide. Não tá vendo o slide? Não, Aline. Aline, tenta clicar em cima do meu nome, aí em cima da minha telinha. Talvez você esteja vendo você mesma ou algum colega. Não, eu tô vendo. Não tá aparecendo mesmo, não. Tô vendo só você. Só? Peraí, deixa eu ver. Estão vendo? Agora eu tô vendo. Todo mundo vendo, gente? Sim. Sim? Eu tô vendo. Show. Vamos lá, continuando. A gente vai falar hoje sobre EPI, EPC e as normas regulamentadoras, tá? Como eu estava falando para vocês, agora, esse período de início, são matérias mais bases, assim, a gente vai falar muito sobre leis, sobre segurança, biossegurança, tá? E vou dar uma pincelada no que a gente falou na aula passada, relembrar, pra gente dar continuidade. Tudo bem para vocês assim? Tudo bem. Beleza. Ontem a gente iniciou falando sobre a segurança do trabalho, né? Que também é conhecida como segurança ocupacional, tá? Onde a gente entendeu o que é a segurança do trabalho, que vem a ser o conjunto de ciências e tecnologias que promovem a proteção do trabalhador no seu local de trabalho, tá? Visando reduzir acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, tá? E o objetivo da segurança do trabalho vem ser identificar, avaliar e controlar situações de risco, tá? Para poder proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para as pessoas, tá? Para os trabalhadores. Aí a gente viu também que nós temos 3 principais atividades da segurança do trabalho, tá? Que tá aí no slide. Prevenção de acidentes, promoção da saúde e prevenção de incêndios, tá? Lembrem disso que é questão de prova, essa questão de saber aí as atividades da segurança do trabalho. Depois nós fomos para a questão do fogo, né? A gente viu que o fogo é libertação de luz e calor, né? Formado por essa equaçãozinha aí, onde o C vem a ser o combustível, esse grau Celsius aí vem a ser o calor, tá? Ou temperatura, e esse O2 o oxigênio, tá bom? Aonde o combustível é o elemento que vai propagar o fogo, tá? Podendo ser material lenhoso, solvente, óleo, papel. O calor ou temperatura é aquele que dá ignição, tá? O que dá início ao fogo e vai favorecer a propagação do fogo. E o oxigênio, tá? Que está presente em todos os tipos de combustão e é chamado de comburente. O oxigênio ele provoca a oxidação necessária para desencadear as chamas, tá bom? O oxigênio mantém a chama lá acesa, tá? Aí nós falamos também sobre a propagação do fogo, tá? Onde o fogo propaga-se através de condução, contato direto, convecção e irradiação, tá? Para que um material, um combustível, ele continue, na verdade, a arder, é necessário que exista uma fonte de calor, né? E para evitar a sua propagação, a gente tem que eliminar, né? Através de algumas medidas.
que é a extinção do fogo, né? Onde a gente tem a dispersão, o abafamento, arrefecimento e a inibição. Voltando para relembrar aqui só essa questão da propagação, na imagem a gente tem a questão da condução, contato direto, convecção e radiação, né? Lembram dos exemplos que eu dei ontem, né? A condução é por contato entre os corpos, tá? O contato direto são materiais que estão próximos. A convecção é o ar quente, ele se desloca e provoca outros incêndios. E tem também o por irradiação, né? Que eu dei o exemplo do sol, tá? Sobre a extinção do fogo, nós vimos a diferença aí de dispersão, que também pode ser separação dos materiais, o abafamento, que também podemos dizer que é a redução do oxigênio, o arrefecimento, tá? Ou diminuição da temperatura, e a inibição, que é impedir a formação das chamas, tá bom? Aí nós fomos também para os principais agentes extintores do fogo, onde nós vimos que a água é o mais conhecido, é o mais eficaz, tá? Geralmente utilizado para materiais sólidos de natureza orgânica, tá? Nós vimos também as espumas, que atuam por arrefecimento, tá? Que é a queda do calor, tá? O resfriamento da área que está pegando fogo, o anidrido carbônico, tá? Uma neve carbônica, e os halons, tá? Que são produtos químicos. Faz a inibição da formação de uma barreira, né? Na combustão das chamas. Todos esses aí, eles estão presentes nos extintores, tá? A diferença é o conteúdo dos extintores, tá? E aí a gente foi também para a avaliação do fogo, onde a gente vê as etapas de avaliação. A primeira avaliação é aquela questão de você ver da onde vem a fumaça, tá? Quando você ainda está a caminho, determinar a localização de onde o fogo iniciou, e as 3 fases da avaliação: análise, linha de ação e instrução. A análise, eu vou analisar o problema, né, observando, tá? Aquilo que eu vejo, de onde vem a fumaça, né, do que está acontecendo ali no local. A linha de ação, com base naquilo que eu analisei, eu vou ver o comportamento do fogo, né, e eu vou formar uma linha de ação para poder controlar esse fogo. E o terceiro vem ser a instrução, onde eu vou instruir as pessoas que vão estar ajudando a combater o fogo, tá? Nessas avaliações, consiste também numa análise criteriosa, tá? De 6 pontos: comportamento do fogo, a segurança das pessoas, a ameaça à propriedade, os recursos que eu tenho disponível, tá? O cálculo das probabilidades e o plano de execução do controle. Onde o comportamento do fogo eu vou avaliar a direção, velocidade, a propagação do fogo, a topografia do local, que eu expliquei ontem sobre isso também, né? Na segurança das pessoas, eu vou avaliar o risco de vida desses indivíduos que estão próximos à região. Exposição das propriedades, eu vou ver as propriedades que estão ao redor, que estão próximas, e o valor destas, tá? Os recursos disponíveis que eu tenho para combater o fogo, como o número de combatentes, a quantidade de equipamento, a qualidade desses equipamentos, né? Se eu vou dispor de alguma barreira, de alguma ajuda da própria área, né? Um lago, alguma barreira de terra, alguma coisa desse tipo. O cálculo das probabilidades, né? No caso de incêndios florestais, onde eu vou ver a questão do material, que é o combustível, se são folhas, se é madeira, o tipo de madeira, a extensão do fogo, tá? E o plano de execução de controle, onde eu vou juntar todas as informações que eu consegui, vou incluir o cálculo de probabilidade, tá?
elaborar um plano e vou executar ele, tá? Dando instruções para cada pessoa que vai me ajudar, definir os locais de atuação, as equipes e as unidades vão combinar a comunicação, tá, entre os membros para que tudo ocorra bem. E hoje, ontem na verdade a gente encerrou a questão do fogo e hoje nós vamos iniciar falando de EPI e EPC, tá? A segurança do trabalhador. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo vivo aí, escutando? Ou todo mundo fugiu e eu tô falando sozinha? Todo mundo eu ainda estou por aqui. Eu tô ouvindo também. Gente, vocês estão entendendo? Eu quero ter a outra turma me dar um retorno. Se eles não gostam, eles falam mesmo, faz maior confusão. Aí se eles gostam, eles falam também, vocês estão tão calados que eu fico até com medo de vocês não estarem entendendo nada, de não estar gostando da aula. Não, mas tá tranquilo, professora. Estão entendendo, se preocupe, né? Se preocupe não, se eu não entender, eu vou falar. Ah, tá bom. Eu gosto desse retorno, que aí se eu estiver falando de alguma forma... a sua, professora, que nós não estamos a ouvir pessoalmente, não é a senhora que não ia dar aula. Que essa turma conversa. E meu Deus do céu, então eu vou ter que fazer o quê? Um prêmio pra todo mundo, se todo mundo ficar calado, Isso. Todo mundo ganha um chocolate, se todo mundo me deixar dar aula. Então, vai ter festa de encerramento. Arrasou, gosto. Festa me agrada, viu, gente? Vale lembrar. Bom, gente, então vamos lá. O que é o EPI e o EPC? Alguém sabe me dizer o que é isso? Vocês sabem o significado dessa sigla? Equipamento de proteção individual, EPI. E EPC é equipamento de proteção coletiva. Isso aí, muito bem. Lembrando que conta a participação, tá, gente, na aula, sim, diálogo e tal. Então, o termo EPI é o equipamento de proteção individual, como a colega falou, e o EPC é o equipamento de proteção coletiva, tá? Esses equipamentos ou dispositivos, ele garante a vida, reduz a exposição, né, o risco de forma coletiva e de forma individual, tá? Esses objetos, eles têm que ser um objeto de avaliação como premissa para qualquer atividade que a gente for fazer, como fato inicial, tá? Tudo que a gente for fazer, até mesmo dentro de casa, gente, não só no trabalho, tá? Fora, tudo que a gente for fazer tem que ser com um EPI. Professora, mas em casa, sim, gente. Se você for mexer com, por exemplo, vidro, alguma coisa assim, você tem que se proteger, tá? Foi fazer um curativinho que seja em alguém, alguma coisa assim, usa uma luva. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que se proteger. E é aí que entra os equipamentos de proteção individual, tá? Até uma luva de borracha para lavar uma louça, para você fazer lá a jardinagem, tudo isso conta como um EPI, tá bom? Mas antes da gente falar de proteção individual e coletiva, a gente tem que entender que se existe uma necessidade de se proteger, é porque existe algum risco para ser controlado, certo? Quando a gente joga na internet essa questão do que é risco e perigo, na internet a gente vai encontrar assim, risco, vai estar lá escrito que risco é a probabilidade ou a chance de lesão ou morte, tá? E no perigo, se a gente jogar lá na internet, vai estar lá dizendo que é uma condição ou conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para lesão ou morte. Beleza, isso é o que a gente tem lá na internet. Só que nós temos as chamadas NRs, gente. NRs são normas regulamentadoras, tá? Na NR 10, nós temos os conceitos do que é risco e perigo, uns conceitos diferentes daqueles que a gente encontra na internet, tá bom? Na NR 10, tem dizendo que risco vem a ser a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas, tá?
é a combinação da probabilidade, da gravidade, da possível lesão ou dano para a saúde de uma pessoa exposta a um ou vários perigos. Professora, não entendi. Calma que eu vou dar exemplo para vocês, vou explicar melhor. Eu só tô dizendo para vocês como que tá escrito lá, tá? Item falando também do perigo na NR10. Perigo vem a ser definido lá na NR10 como situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle, tá bom? Beleza. Então, o que a gente conclui com isso? A gente pode dizer que tanto o perigo como o risco, eles podem e devem ser minimizados com as medidas de proteção, onde que tá aí o EPI e o EPC. Professora, não entendi direito a diferença de risco e de perigo. Gente, risco é a probabilidade de alguma coisa acontecer, tá? E o perigo é alguma condição que contribui para esse risco acontecer. Eu vou dar um exemplo. Atravessar a rua é um risco, porque um carro pode vir te atropelar, né? Então, vou atravessar a rua, eu corro um risco. Mas se eu for atravessar a rua fora da faixa de segurança, eu vou aumentar o perigo. Ou seja, eu atravessar a rua na faixa de segurança, eu vou estar correndo um risco. Eu atravessando a rua fora da faixa de segurança, eu vou aumentar o perigo do risco acontecer. Entenderam? Me respondam, gente, por favor. Entendi, professora. Beleza, então, gente. A NR10 não fala especificamente assim da radiologia, tá, gente? É o regulamento que estabelece as condições mínimas para quem trabalha ou usa também a eletricidade, tá? Avaliando previamente todos esses riscos e dispositivos, os procedimentos, os equipamentos, a gente vai tentar eliminar e controlar esses riscos e esses perigos, tá bom? Aí a gente tem os conceitos escritos para vocês de risco e perigo pela NR10, norma regulamentadora de número 10. Risco, capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à morte. E o perigo, vem ser a situação ou condição de risco com a probabilidade de causar lesão ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle, viu? Como o exemplo de atravessar a rua fora da faixa, eu vou aumentar o perigo por conta da medida de controle, tá? A NR10 ela recomenda sempre o uso de proteção coletiva, tá? Além da individual, que é impedir também acesso aos locais de risco, tá? Ela cita a necessidade de realizar trabalhos com EPIs e EPCs também em locais energizados, tá? Como eu estava falando para vocês, que ela fala muito sobre trabalhos que mexem com eletricidade, tá bom? Os trabalhadores eles devem utilizar os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, específicos e adequados para o tipo de trabalho que ele vai realizar, tá bom? Não adianta eu realizar um trabalho de eletricidade, por exemplo, que eu vou mexer num padrão e eu vou estar utilizando um jaleco. Tem sentido um negócio desse? Não tem. O jaleco, ele é um EPI, o jaleco é um EPI também, gente. É um equipamento de proteção individual, porque ele cobre, né, os braços, mas ele ele só vai servir pra gente trabalhar dentro do hospital, pra gente fazer os nossos exames lá de raio-x, mamografia, de ressonância. Então a gente tem que usar os EPIs específicos, adequados para o tipo de trabalho que a gente vai realizar, tá? Entenderam até aí, né? Entendi. Beleza. Aí a gente tem os significados das siglas, tá? Equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva. E existem vários tipos, tá? O que chamamos de equipamento de proteção coletiva, ele pode não ser necessariamente um equipamento que você vai utilizar, ou que as pessoas vão utilizar, tá? Ele pode ser uma medida também de proteção, tá? Por exemplo, uma cerca
em volta de uma máquina, por exemplo. É um exemplo de proteção coletiva, tá? Não é um equipamento, é uma medida de proteção que vai beneficiar não só o trabalhador, mas as pessoas que possam estar transitando naquele lugar, tá? Cones, impedindo a passagem, sinalizando a passagem, também são EPCs, tá? São equipamentos de proteção coletivas, eles vão estar sinalizando, tá? A função da proteção coletiva é impedir o acesso de pessoas não autorizadas, tá? Não capacitadas nas áreas consideradas de risco, tá? Para proteger a vida dessas pessoas e dos trabalhadores também, tá bom? E o EPI deve ser utilizado pelo operador, pelo trabalhador e somente por ele, tá certo? Os equipamentos de proteção coletivas, eles podem ser aquelas plaquinhas sinalizando, tudo que impeça as pessoas de acessarem uma área de risco, de perigo, está contando como EPC, tá? Aí nós vamos ver sobre a norma regulamentadora de número 6, tá bom? Partindo para avaliar a norma regulamentadora de número 6, a gente tem uma introdução, onde essa norma fala que o EPI perdão, gente, é todo dispositivo ou produto de uso individual, tá? Destinado à proteção de riscos que ameacem a saúde, a segurança do trabalhador na hora lá de fazer a sua função, tá bom? EPI conjugado não é EPI, tá? Que vários usam, e sim, vários equipamentos e tal, não é EPI, tá? Como exemplo de EPI, a gente pode citar, por exemplo, um capacete com viseira, tá? Ou um cinto de segurança, daqueles que as pessoas sobem nos prédios e usam aqueles cintos de segurança que trava, né? Que não deixa cair, são exemplos de EPI, tá bom? Mais lá na frente a gente vai ver uma lista de equipamentos de proteção individual e de equipamentos de proteção coletiva, tá? Continuando aqui a verificação da nossa norma regulamentadora 6 em relação ao EPI, existem três itens importantes, tá? Pra gente lembrar. A empresa que você trabalha, ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente os equipamentos de proteção individual adequado ao risco que você vai correr, tá? E todos esses equipamentos, eles têm que estar em perfeito estado de conservação, eles têm que estar funcionando nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho, de doença profissional e do trabalho. O que significa isso, gente? Sempre que você correr um risco no seu trabalho, a empresa é obrigada a te oferecer os EPIs de acordo com o trabalho que você vai realizar, tá? Para atender às situações de risco e emergência que você possa correr, tá? Segundo, cabe à empresa, quanto ao EPI, exigir o uso, tá? Orientar e treinar os seus trabalhadores, tá? Ele fornece ao trabalhador o EPI que seja seguro e, caso necessite, ele pode também oferecer cursos para que o trabalhador saiba, cursos que eu falo assim, uma explicação, uma palestrinha para que o trabalhador saiba utilizar o EPI de forma correta, tá, gente? Orientar, treinar o trabalhador para o uso adequado desse EPI. Ele deve orientar como que deve ser guardado e conservado esse EPI, tá? Quando esse EPI for danificado ou ele for extraviado, né, perdido, a empresa tem o dever de substituir esse EPI imediatamente. A empresa não pode deixar com que o trabalhador realize sua função sem utilizar os EPIs, porque o EPI quebrou ou porque ele foi perdido, tá? O trabalhador tem o direito de ter outro. Assim que ele relatar que perdeu, que foi danificado, ele tem que receber outro para poder trabalhar, tá? A empresa tem que se responsabilizar pela higienização e manutenção periódica dos EPIs, tá? E também tem o dever de comunicar o MTE por qualquer irregularidade observada nesse EPI. Professor, o que é MTE?
MTE é o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Ele está totalmente ligado com essa questão de equipamentos de proteção, tanto individual como coletiva dos trabalhadores, tá? E a empresa também tem o dever de registrar o fornecimento ao trabalhador. Como que é isso? A empresa vai notificar lá, adotar livros, fichas, sistemas eletrônicos, como computador, para poder dizer, anotar lá que o trabalhador está tendo os EPIs necessários e que o trabalhador está usando, tá bom? E por fim, o último, cabe ao empregador, em relação ao EPI, se responsabilizar em utilizar o EPI para a finalidade em que ele vai trabalhar, tá bom? É uma função do empregado, não da empresa, tá? Do empregado, ele tem que se responsabilizar para utilizar o EPI. Não adianta a empresa fornecer o equipamento de proteção e o trabalhador ir trabalhar sem ele, né? A empresa está fornecendo tudo direitinho, a manutenção, treinamento, está oferecendo EPI de acordo com a função que ele vai desempenhar e o trabalhador não usar. Então, é de responsabilidade do empregado se responsabilizar por utilizar esse EPI para a finalidade a que se destina, tá? Se responsabilizar por guardar e conservar esse equipamento de proteção e comunicar ao empregador, né, ao chefe, ao dono da empresa, qualquer alteração que torne esse equipamento impróprio para uso, tá? E também cumprir as determinações do empregador quanto ao uso adequado do EPI, tá? Lembrando que todos os EPIs fabricados, eles são importados, distribuídos ou vendidos no Brasil, eles necessitam do CA, que é Certificado de Aprovação, tá? Há duas vias quanto ao uso do EPI, tá? Onde a gente sabe que a empresa ela tem que fornecer o EPI, mas o funcionário ele deve saber usar, conservar e principalmente o empregado ele tem que cumprir as determinações que o empregador vai dar quanto ao uso desses equipamentos, tá? Ou seja, cada trabalhador ele precisa utilizar esse equipamento de proteção individual de forma correta para que ele sirva, né, gente? Tá? Todo mundo tá me escutando direitinho e entendendo? Eu tô escutando. Ah, que bom. Gente, cada EPI, equipamento de proteção individual, ele deve ser utilizado de forma individual, como o nome diz, tá? Como seu equipamento de segurança. Mas isso não significa que cada trabalhador tem que ter um conjunto de EPI somente seu, tá? Alguns equipamentos, eles podem ser utilizados por mais de uma pessoa, tá? Esse conceito pode assustar no início, mas tem uma certa confusão que a gente pode explicar para vocês, tá? O equipamento de proteção individual, ele é um equipamento de uso pessoal, tá? Por exemplo, um óculos ou um capacete, tudo bem que ele tá em contato com a pele, sugere por higiene que seja utilizado individualmente, né? Mas, por exemplo, uma sobrecapa ou um guarda-chuvas ou um conjunto de respiração, ele pode não ser de uso individual, assim, só de um trabalhador, tá? Porque, assim, pode ter um trabalhador pela manhã que vai utilizar aquela sobrecapa, mas à tarde a gente tem outro trabalhador que pode utilizar aquela mesma capa. É um equipamento de proteção individual? É, mas ele está sendo usado por duas pessoas. Entenderam esse conceito aí? Eu entendi, não, professor. Vou explicar de novo. O equipamento de proteção individual, como o nome diz, ele é individual, tá? Mas isso não significa que ele tem que ser usado somente por uma pessoa. Como que isso acontece? Se eu trabalho num lugar onde eu tenho que usar aquelas capas, aquelas sobrecapas assim, deixa eu ver, que você tem que se proteger da chuva, por exemplo. Já sei um exemplo. Lá no aeroporto,
Não tem aqueles carinhas que ficam lá na frente do avião com aqueles sinalizadores. Todo mundo tá escutando? Tô ouvindo. Beleza. Se tiver garoando, chovendo, alguma coisa assim, aquele pessoal lá, eles podem estar usando capas de chuva, tá? Uma capa de chuva, ela é sim considerada um equipamento de proteção individual, tá, gente? Nesse caso, o equipamento de proteção individual, ele não precisa ser usado somente por um profissional. Por quê? De manhã, eu posso ter um funcionário lá sinalizando para os aviões usando aquela capa de chuva. Mas aí, ele trabalha só pela manhã. Pela tarde, me chega um outro trabalhador, um outro funcionário, que pode utilizar aquela mesma capa que o que estava usando de manhã estava usando, certo? E então, ele vai estar usando o mesmo equipamento de proteção individual de um outro trabalhador. Entendeu agora? Entendi. Beleza. Então, Mas mesmo assim, esse equipamento é chamado de equipamento de proteção individual. exatamente, ele é usado por 2 funcionários, mas ele é um equipamento de proteção individual, entendeu? Ah, tá. Entendi. Mas o que a gente tem que entender é que antes de utilizar um equipamento, eles devem ser feitos ensaios, testes, tá? E esse equipamento ele tem que atender os requisitos para eu ter certeza de que ele vai estar em perfeitas condições, tá bom? Eu posso fazer esses ensaios visualmente ou através de alguns dispositivos. Exemplo, uma luva de borracha, que é um equipamento de proteção individual. Imagine que essa luva de borracha ela fique à disposição do trabalhador, que ela vai fazer algum serviço de sustentação, por exemplo, que ele usa luva, tá? Aí eu uso, mas ele pode deixar lá para outra pessoa usar, para outro profissional que for trabalhar depois dele, tá bom? Lá no mesmo setor. O que isso vai acontecer? O profissional que for usar essa luva, que outra pessoa já usou antes, antes de eu começar a usar, eu devo fazer os testes antes de iniciar meu trabalho, tá? Ele pode olhar para ver se tem algum rasgo, algum furo, tá? Pode fazer o insuflamento, que é encher de ar para ver se tem eventuais furinhos, tá? Pode ver se tem algum problema na composição da luva, para ver se não tem aquelas luvas de borracha, porque às vezes ficam saltados para fora, ou algum furinho, algum rasgo, tá? Então, sempre que você for, mesmo que seja um equipamento que só você utilize, mas principalmente quando é mais de uma pessoa que utiliza, antes de você começar o seu trabalho, você deve fazer esses testes, essas análises, tá? Então, em resumo, quando a gente fala que o EPI deve ser individual, significa que ele deve realizar os ensaios para verificar que não tem problema para o uso, tá? E a necessidade de um certificado de aprovação. Todo EPI ele tem que ter esse certificado de aprovação, que é como eu falei para vocês aí no que está escrito em vermelho no slide, tá? Vocês estão vendo o slide ainda, né? Sim, estamos vendo. Beleza. O Ministério do Trabalho e Emprego, que está na norma regulamentadora número 6, ele transferiu para o Inmetro. Vocês já devem ter escutado falar do Inmetro, né? A tarefa de aprovar esses sistemas de ensaios que a gente acabou de falar, tá? Ele tem que aprovar esses sistemas de ensaio, credenciar os órgãos e os laboratórios para poder ter esse CA, Certificado de Aprovação. Quem dá esse CA é o Inmetro. O Inmetro está dentro lá do Ministério do Trabalho, tá bom? Sempre quando a gente fala assim, aprovado pelo Inmetro, significa que o produto foi testado, ele foi ensaiado e ele tem esse CA, Certificado de Aprovação. É o Inmetro que disponibiliza esse CA, tá? Então, concluindo, o uso de equipamento de proteção individual é obrigatório, tá? E é uma responsabilidade não só da empresa, não só do empregador, mas é uma responsabilidade de ambas as partes, do empregado também, tá? É sempre importante dar prioridade também ao EPC, tá bom?
o equipamento de proteção coletiva para um trabalho seguro, principalmente quando se houver trabalho com eletricidade, com radiação, como no nosso caso, né? A gente trabalha com a questão de radiação, então é muito importante a gente ter a consciência de que a gente precisa trabalhar com os equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletiva, tá? Coletiva, quando eu falo, é que você vai ter que oferecer para o seu paciente também, tá bom, gente? Por exemplo, outros exemplos dentro de casa de equipamentos de proteção. O interruptor de casa, ele não é um capricho decorativo, tá? Mas é usado como uso de barreira para impedir o contato com a parte energizada, tá bom? Já pensou se não tivesse interruptor na nossa casa? Pra gente ligar a energia e aí encostar um fio no outro e pegar um choque toda vez, já pensou? Então, o interruptor é um equipamento de proteção coletiva, tá, gente? Uma carcaça de furadeira de plástico também tá? Porque é um isolante elétrico pra gente não se energizar, tá? Em seguida, a gente vem para a lista de EPIs e EPCs que a gente tem disponíveis pra gente, tá? Nós temos aí de A a I, equipamento de proteção para a cabeça, para os olhos e face, né? Proteção auditiva, proteção respiratória, do tronco, tá? Proteção dos membros superiores, membros inferiores, para o corpo inteiro e proteção contra quedas, tá? Com diferença de nível. Mas nós vamos falar de um por um, bem rapidinho, para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Os equipamentos de proteção da cabeça. Nós temos capacete, tá? Que pode ser capacete para proteção contra impactos de objetos contra o crânio, tá? Contra choques elétricos e para proteção de agentes térmicos, tá? Contra quentura, tá bom? Capuz ou balaclava, tá? Também estão incluídos entre equipamentos de proteção individual da cabeça, tá bom? O capuz ele é para proteção do crânio e pescoço, podendo ser contra riscos de origem térmica, tá bom? Calor ou frio, contra respingos de produtos químicos e contra agentes abrasivos e escoriantes, tá? Lembra quando a gente tá lá soldando? Aquele negocinho que o soldador usa é para evitar agentes abrasivos, tá? Número B, ó. Letra B. Letra B aí, gente. Equipamento para proteção dos olhos e face, tá? Os óculos eles podem ser para proteção contra impactos de partículas, tá? Contra luminosidade intensa, raios ultravioletas, essas coisas assim. E infravermelha também, tá bom? Ainda na proteção dos olhos e face, nós temos os protetores faciais, tá? Também protetores contra impacto de partículas, contra radiação infravermelha, contra luminosidade intensa, contra riscos de origem térmica e radiação ultravioleta, tá? Todos esses estão inclusos nos de proteção de olhos e face, além das máscaras de solda que eu dei o exemplo para vocês, tá? Que é contra todo esse tipo de coisinhas que eu falei aí, tá? No C, nós temos a proteção auditiva, tá? São os protetores auditivos. Eles podem ser contra níveis de pressão sonora, tá? Superiores ao estabelecido na norma regulamentadora de número 15, tá? O protetor auditivo ele pode ser também contra níveis sonoros superiores ou os inferiores, né? Estabelecidos nessa norma. E depois a gente tem a proteção respiratória, tá? O respirador purificador de ar não motorizado. Ele pode ser contra poeiras e névoas, tá? Contra névoas, fumos, contra radionuclídeos, tá bom? Contra materiais particulados, tá? Contra gases, vapores. Temos o respirador purificador de ar motorizado. A gente falou do não motorizado.
também contra tudo isso aí, gás, vapor, névoa, fumo, tá? Temos depois respirador de fuga, tá? Respiradores de situações de emergência, gente. Aqueles que a gente vê em filmes, aqueles que é uma máscarazinha, respirador de fuga, tá? Temos também proteção do tronco, tá? Que são as vestimentas, contra riscos de origem térmica, origem mecânica, origem química, origem radioativa. Olha onde a gente entra aí, ó. Equipamentos de proteção para o tronco, tá? Contra riscos de origem radioativa, que são lá o nosso colete plumífero, né? Que é de chumbo, que é contra a radiação. Ele tá dentro desse EPI para proteção do tronco, tá? Podem ser de origem meteorológica, tá? Como eu dei o exemplo da capa, proteção da chuva, do sol, tá bom? E também temos o colete à prova de balas, incluso dentro desses EPIs de proteção do tronco, tá bom? Que é permitido para os vigilantes, para os policiais, pessoas que trabalham portando arma de fogo. E aí, no F, nós temos proteção para os membros superiores, tá bom? E no caso nós temos as luvas. Das luvas, elas podem ser para proteção contra agentes abrasivos, tá? Agentes cortantes e perfurocortantes, contra choques elétricos, contra agentes térmicos, agentes biológicos, tá? As luvas, agentes biológicos que a gente fala, a gente fazendo o raio-x também, é importante que a gente utilize luvas, tá, gente? Porque pode chegar um paciente cortado, ferido, para poder fazer um raio-x depois de um acidente e tal. A gente tem que usar luva, tem que usar máscara, tá? Porque a gente não sabe que tipo de patologia que aquele paciente pode ter, tá bom? Essas luvas também podem ser contra proteção contra vibrações e operações com radiação ionizante, tá bom? Tem também, a gente pode depois combinar de fazer uma visita, ou eu posso tentar conseguir um material de proteção individual ligado à radiologia, que nós temos também luvas, tá, gente? Contra radiação ionizante. Além dos protetores de tireoide, o avental, tá? Tem tudo isso. Dentro ainda dos protetores de membros superiores, nós temos os cremes protetores, né? Que é contra agentes químicos, mangas, tá? Mangas pro braço, ou entra aí também os jalecos, tá? Que pode ser contra choque elétrico, contra agentes abrasivos, contra agentes cortantes, agentes térmicos, tá? Operações com usos de água. Temos braçadeiras também contra agentes cortantes e dedeira também, tá? Proteção para os dedos. No Gzinho aí, nós temos equipamentos para proteção dos membros inferiores, tá? Onde nós temos como exemplo os calçados, tá? As botas, os tênis, calçados contra energia elétrica, tá? Aqueles trabalhadores que mexem com energia elétrica usam botas de borracha, né? Contra agente térmico, contra agentes abrasivos, contra agentes cortantes, tá? Calçados onde se trabalha com água, tá bom? Onde se trabalha com produtos químicos. A gente vê as funcionárias, né, auxiliares de limpeza utilizando botas de borracha, tá? Aquilo lá é um EPI, tá bom? De membro inferior, um calçado para proteção dos pés e das pernas contra respingos de produtos químicos que elas utilizam na hora da limpeza, tá bom? As meias também estão inclusas aí nos EPIs de proteção de membros inferiores, tá bom? Contra baixas temperaturas, geralmente. Pessoal que trabalha nos frigoríficos, não sei se vocês já viram. Eles usam as meias bem grossas, tipo meião de jogador, as botas, tá? Contra as baixas temperaturas, que lá dentro é muito frio, onde ficam armazenadas as carnes, tá? Dentro aí
os equipamentos de proteção inferiores, nós temos também perneiras, tá? Contra agentes abrasivos, térmicos, químicos, tá? Agentes perfuro-cortantes e, claro, as calças, tá? Contra agentes abrasivos também, produtos químicos, agentes térmicos. Gente, muito importante ficar ligado com essa questão de equipamento de proteção individual. Usar uma calça quando você vai para o estágio, quando você vai trabalhar, é um equipamento de proteção individual. Você vai estar se protegendo caso respingue alguma gotícula de alguma medicação que o paciente pode estar usando, se respingue sangue em você. Se você estiver usando um short jeans, por exemplo, vai entrar em contato direto com a sua pele. E você usando calça, não vai pegar no tecido. Então é muito importante a gente lembrar, foi trabalhar, foi pro estágio, calça jeans, tá? Sapato fechado, tudo para nossa proteção. Jaleco de manga longa, tá? Que tá dentro lá dos EPIs de proteção de membros superiores, de manga longa, máscara, tá? Luva, tudo isso você vai estar se protegendo e protegendo seu paciente também, tá bom? No H, penúltimo, tá? Equipamento de proteção do corpo inteiro, nós temos aí os macacões de contra agentes térmicos, respingos de produtos químicos, tá? E operações com uso de água. Já viram ferrador? Que trabalham, até mesmo quem trabalha com solda, usam aqueles macacões de couro, que é contra respingos térmicos, né? Questão da solda lá, agentes abrasivos, e também produtos químicos, tá? Vestimenta de corpo inteiro também contra produtos químicos, contra choques elétricos, tá bom? E por último, nós temos aí os equipamentos de proteção individual contra queda com diferença de nível, tá? São dispositivos trava-quedas, como aquele exemplo que eu dei do pessoal que vai fazer a manutenção de prédios, tá? Eles usam cinturão, usam aqueles cintos para não cair, né? Em trabalhos de altura, tá bom? Tudo isso está presente na nossa apostila que eu mandei para vocês, a lista de equipamentos de proteção individual. Gente, é bem fácil da gente entender isso, não precisa decorar. Falou em cabeça, é só botar a nossa cabecinha para pensar. Capacete, viseira, né? Que também está dentro de equipamento de proteção dos olhos e da face, né? Óculos, viseira, proteção auditiva, aqueles fones, tá? Também estão aí dentro da auditiva. Respiratória, são as máscaras, tá bom? Proteção do tronco, pode ser os jalecos, tá? Os macacões também. Os macacões estão dentro do tronco e também de corpo inteiro. Membros superiores, a gente lembra das luvas, das mangas, das blusas de manga, né? Membros inferiores, a gente pode pensar nos calçados, nas meias, nas perneiras, calça também, tá? E contra os agentes de queda, nós temos os cinturões, né? As cintas que não deixam os trabalhadores sofrerem nenhum tipo de queda, tá bom? Ficou alguma dúvida em relação ao que é EPI, o que é EPC, o que é que diz as normas regulamentadoras em relação a cada um deles e sobre a lista de alguns equipamentos? Não ficou nenhuma dúvida. Vocês entenderam direitinho? Tudo ok? Eu entendi. Gente, então... Eu entendi, professora. Então, gente, por hoje é só. Eu também entendi. Que bom, gente. Tudo ok. Por hoje é só. Tá quase uma horinha de aula aí pra não ficar muito cansativo pra vocês. Dá pra ser bem rápido, tá? Amanhã a gente vai falar, deixa eu ver aqui, sobre os acidentes de trabalho, tá?
acidente de trabalho, doença ocupacional e doença do trabalho. A gente vai definir o que é cada uma dessas, tá bom? E a gente pode dar uma relembrada no que a gente falou hoje sobre os conceitos, né, de risco e perigo, que é questão de prova, gente. Risco e perigo, tá? Nós temos mais, deixa eu ver, 1, 2, 3 aulas com conteúdo, tá? Aí na quarta aula, nós vamos responder a lista de exercícios que eu vou mandar para vocês dia 22. Eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. E no dia 23 a gente vai responder essa lista de exercícios juntos, tá? Vocês vão responder, a gente vai corrigir juntos aqui, tá bom? E fazer uma revisão de todo o conteúdo para no outro dia eu estar enviando a prova para vocês, tá? Lembrando que essa lista de exercícios, vocês não precisam me entregar. Vocês fazem, a gente corrige juntos e ela pode servir para vocês como ponto extra, tá? Caso fique com a nota menos de 7, que é a nota para passar, se tiver a atividadezinha feita, aí completa lá o pontinho que tiver faltando, tá bom, gente? Tranquilo. Beleza, então, gente. Tranquilo, prof. Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Até amanhã. Até. Tchau, tchau, gente.